Oi amigo, tudo bem? Que bom me encontrar contigo mais uma vez. Que bom estarmos juntos para esse momento tão especial, né? Esse momento que a gente bate um papo conversando sobre oração, comunhão com Deus. E quantas lições eu tenho aprendido ao ler a Bíblia Sagrada. Cada dia eu leio a Bíblia e Deus fala comigo de maneira impressionante e eu penso que com você também, né? Hoje eu quero ler para você aqui vários textos da Bíblia, mas antes tem um texto do livro A Ciência do Bom Viver, escrito por Ellen White, que diz o seguinte: cultivai o hábito de falar com o Salvador, quando a sós, quando caminhando e quando ocupado com os trabalhos diários. Cultivai o hábito de falar com o Salvador, em todos os momentos. A gente fala muito aqui de buscar a Deus na primeira hora do dia, buscar a Deus no amanhecer, né? Mas você tem que lembrar, Deus deve estar presente na sua vida em todo momento, em todas as horas do dia, tá certo? Porque Ele é como a luz de uma lanterna, né? Então, se eu não tenho uma lanterna de noite numa floresta, é complicado. Eu gosto muito de acampar e nas férias eu gosto de escalar montanhas. E às vezes já fizemos isso de noite. Uma lanterna é essencial para nos guiar, para mostrar o caminho, para a gente saber onde está e onde está indo. Deus é como uma lanterna que vai guiar a gente, vai guiar você neste mundo de escuridão, neste mundo de trevas. É por isso que o Salmo 119, versículo 105 diz que a Bíblia é uma lâmpada, é uma luz para os meus e os teus caminhos. Mas os textos que eu quero ler para você hoje são os seguintes, ó. Olha que interessante. O Salmo 16, por exemplo, ele diz assim, Salmo 16, verso 2. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor, não tenho nenhum bem além de Ti. E o verso 8 diz, sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. O salmista então diz que o Senhor está sempre diante dele, está sempre do lado dele, sempre na sua presença. Um outro texto que eu gostaria de convidá-lo a ler é Hebreus capítulo 12. Olha o que diz aqui esse texto, ó, bem interessante. Hebreus capítulo 12 diz o seguinte, nos versículos 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Interessante, não é? O texto diz que nós devemos nos livrar do pecado. Mas como podemos fazer isso? Com os olhos fitos ou fixos em Jesus Cristo. O salmista diz, Jesus está sempre à minha direita. Paulo, o autor de Hebreus, diz, ter os olhos fixos em Cristo Jesus. Vamos ver outro texto? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim, 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo certo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de você. E por isso a palavra de Deus diz, lancem sobre Ele a sua ansiedade. Não fique preocupado com o dia de amanhã, mas deixe que Deus está dirigindo a sua vida. Um outro texto que eu quero convidá-lo a ler
está no Evangelho de Marcos, no capítulo 13. Então, aqui em Marcos, no capítulo 13, diz o seguinte, ó, versículos 33 em diante. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Aqui está falando da volta de Jesus. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. E eu lhes digo a todos, vigiem. Vigiar, amigos, significa estar alerta. Vigiar significa estar com a lanterna, que é a Bíblia Sagrada, sempre nas mãos. Vigiar significa ter a luz do Senhor guiando a nossa vida todos os momentos, então orar a Deus, conversar com Ele como um amigo em todos os momentos da vida. Mas eu só vou ter esta certeza da presença de Deus ao meu lado se eu aprender a buscá-lo de manhã bem cedo, porque é ali que eu conheço, é ali que Ele vai dar um norte para a minha vida. Um outro texto que eu ainda quero ler contigo é Êxodo 33, verso 15. Esse texto também é impressionante. Êxodo 33, verso 15. A Bíblia declara o seguinte: Então Moisés falou, se não fores conosco, não nos envies. Moisés foi enviado, mas Deus disse, eu irei, mas vá com a gente. Não me deixe ir sozinho, vá com a gente. Deus está chamando nesta hora, hoje, agora, você, para você fazer um pacto com Ele, um pacto de buscá-lo na primeira hora do dia, mas, em segundo lugar, um pacto de permanecer com Ele ao longo do dia. Não basta apenas orar de manhã, não basta apenas orar na igreja, no pequeno grupo, é preciso permanecer com Deus, com Cristo Jesus ao longo do dia, fazer dele o seu amigo, conversar com ele literalmente, fazer dele o seu mestre, o seu treinador, o seu diretor, o seu guia. E o Espírito Santo vai plantar na sua mente, na sua vida, os pensamentos necessários para que você possa, por exemplo, tomar decisões certas, fazer decisões certas. Ainda aqui há um texto que eu quero ler para você, muito interessante. Esse texto fala dessa necessidade de permanecer ao lado de Deus, né? Diz o seguinte: a oração incessante é a união ininterrupta do coração com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida e de nossa vida fluem para Deus a pureza e santidade. Esse pensamento está no livro Caminho a Cristo, na página 97 e 98. Me chama muita atenção esse texto, porque a autora, ao escrever, ela diz primeiro que a oração deve ser incessante. Segundo lugar, a oração deve ser ininterrupta. Mas como ininterrupta? Então, eu começo a orar de manhã, vou até a noite. Há um outro texto que já mencionamos em alguma ocasião aqui, 1 Tessalonicenses 5, 17, que diz, orai sem cessar. Quando Paulo fala em orar sem cessar e quando a autora que escreve que a nossa oração deve ser ininterrupta, significa que a minha vida e a sua vida deve ser uma vida inteira entregue nas mãos de Deus em todo momento. Outro detalhe aqui é que quando Deus age na nossa vida ao longo do dia, então Deus vai transformando o nosso caráter. E você passa a ser uma melhor pessoa. Você passa a ser um marido mais amoroso, uma mulher mais amorosa, entendeu? Pai, uma mãe mais atenciosos. Você consegue controlar o seu temperamento, porque passa a ter domínio próprio, mansidão, passa a ser longânimo, consegue perdoar com maior facilidade.
E não é isso que nós precisamos para ter um mundo melhor? Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão estressadas, em que não se perdoa mais um ao outro. Qualquer fechadinha no trânsito do carro e as pessoas brigam com você. Alguns até matam por pequenas coisas, perdem a paciência com muita rapidez. O mundo está ficando cada vez mais instável, porque o mundo é composto de pessoas. E pessoas que não buscam a Deus, são pessoas que não conseguem exprimir o amor verdadeiro, porque Deus é amor. Então, querido amigo, o meu desafio para você hoje é para você buscar a Deus, que é a luz, e para você ser uma luz. Vou ler de novo esse texto que eu acabei de ler agora. A oração incessante é a união ininterrupta do coração com Deus, de maneira que a vida de Deus flui para a nossa vida e de nossa vida refluem para Deus a pureza e a santidade. Deus quer fazer de você uma luz também. Deus quer abençoar a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Para isso você tem que viver com Deus ao longo do dia, tá? Vamos fazer isso hoje? Escreva na sua agenda o seguinte: permanecer com Deus ao longo do dia. E aí você coloca onde? Aí você escreve onde você vai estar. No trabalho, quando conversar com o meu chefe, quando fizer. Vai botando todas as atividades que você vai fazer. Tá bom? E aí, como você vai conversar com Deus nessas atividades? Lembra? Você pode conversar em voz alta ou somente em pensamento. Deus vai te ouvir. Vamos começar agora? Vou te dar alguns segundos para você começar agora a conversar com Deus. Pode ser? Lembre-se, primeiro, o reino de Deus.